perguntar para você, ô Fiuza, sobre os e-mails do Fauci, que foi muito pouco falado aqui, vocês abordaram muito bem no Pingos. Queria que você explicasse o que tem de grave nesse vazamento desse e-mail do Dr. Fauci, o tão respeitado Dr. Fauci. Tá, eu só vou repetir para o pessoal da técnica que eu continuo sem retorno de imagem de vocês, tá? Mas o som eu estou ouvindo bem, se vocês estão me vendo e me ouvindo, eu vou seguir. Tá, vamos pelo áudio que acho que funciona Tranquilo. melhor, tá? Beleza. Tudo bem. Bom, aí, desculpa, eu não sei quem fez a pergunta. Foi o Alba. Alba. Salve, Alba. Grande Alba. Aí é o seguinte, nós estamos, né, Alba, aí há um ano, quase um ano e meio, navegando aí em mares turbulentos e com nenhuma visibilidade, né? Então, tudo bem, acho que é um flagelo, é uma situação sem precedentes, né? Uma pandemia, enfim, com milhões de coisas que não se podia saber, um vírus novo, e a gente está aí, né, tateando. Só que o problema é que também já há quase um ano e meio, nós tivemos que começar a duelar com certezas, né? E certezas que eu sempre desconfiei, porque estava muito cedo para ter aquelas certezas, né? E boa parte dessas certezas, dessas premissas que apareceram aí, com uma solidez que eu sempre achei esquisita, provinham do doutor Anthony Fauci, que é uma espécie de showman dessa pandemia. Eu sempre desconfiei desse personagem, né? Pela maneira de afirmar, ele sendo um dos proponentes, por exemplo, do lockdown, que é uma coisa que a gente já cansou de falar, quer dizer, o lockdown em si não é nada, ele é um slogan, né? Quer dizer, as possibilidades de isolamento, de distanciamento com critérios, etc., são, evidentemente, como em qualquer situação de contágio, necessárias e precisam ser calibradas, reguladas e criadas em políticas públicas de acordo com a região, etc. Mas o que a gente viu não foi isso, né? O que a gente viu foi um mergulho quase místico, né, nessa ideia de que a humanidade poderia se proteger em casa, né? Haveria um lugar seguro, seguro de vida seria você não sair à rua e o vírus ia passar. Isso não é verdade, né? Isso a gente observou e constatou que não é verdade. E o doutor Anthony Fauci estava, né, à frente desse tipo de proposição desde o início, como várias outras, né? O mais importante, eu acho, dos e-mails, quer dizer, o mais revelador, é que nós tivemos ali a constatação, aquilo que parecia, né? A gente falou muito nos Pingos nos Is sobre isso, mas a questão da origem do vírus era evidentemente controversa desde o início, porque virologistas, especialistas, cientistas também respeitáveis traziam, olha, não dá para cravar que isso provém de um mercado de carnes, de um mercado de animais, né? São várias as possibilidades. E havia lacunas, né? Essas lacunas que todos os especialistas já trouxeram, a falta do hospedeiro intermediário para ver aquela evolução para aquele tipo de contágio do SARS-CoV-2 entre humanos. Só que o Anthony Fauci estava, na minha opinião, por trás de um esforço para negar a possibilidade da controvérsia, né? O que, em termos de ciência, é fatal, né? Você não pode discutir. Uhum. E aí os e-mails trazem não só, né, esta indicação de que sim, havia experiência de manipulação de laboratório naquele mesmo vírus, naquele mesmo percurso biológico ali, e havia também as conversas desse mesmo Dr. Fauci com o dono do Facebook, por exemplo, falando, olha, vamos colocar uma diretriz aqui para rebater, para barrar o espaço dessa outra discussão que começou a ser trazida com esses termos, do negacionista, né, daquele que rejeita a ciência. Eles criaram uma lenda, né, de que uns estariam ao lado da ciência e outros estariam negando a própria tragédia, né? Isso tudo apareceram outras coisas também, quer dizer, evidentemente que o próprio Dr. Fauci passou a ter que admitir que o governo dos Estados Unidos estava certo ao investigar a origem possível de laboratório do vírus, ele tendo sido aquele que mais
trabalhou pela construção de uma verdade, né? Muitos foram aí esculhambados e perseguidos, né, nas redes sociais por falar que era controversa a origem do vírus. Ele dizia, não é controversa, veio do mercado, veio da natureza, não tem isso, tudo é teoria conspiratória. E essa e outras premissas caíram por terra com o vazamento desses e-mails. Mas aí ficou complicado, porque agora apareceu os e-mails do Bill Gates com ele, do Zuckerberg com ele, então fica isso aí. E você acha que isso aí vai ser revelado uma hora ou não tem jeito de entrar na China? Ou isso vai ficar por isso mesmo? Que agora tem vacina, já está diminuindo no mundo, acredito que a gente vai passar por aí. Você acha que uma hora isso vem a verdade? Ou vamos sempre ter essa dúvida? Sempre vai ficar essa dúvida, esse terror na nossa cabeça? Emílio, a tua pergunta é a mesma que eu faço assim, desde o começo. Quer dizer, a gente deixou de contar com as instituições, né, para essa expectativa que você tem, que eu também tenho. Né? Vamos chegar aí a entender um pouco melhor o que está acontecendo. A gente teve uma experiência muito ruim disso no último ano e meio. Eu estou falando de ciência e estou falando também de mídia, né? E de instituições em geral. A gente teve um obscurantismo mesmo. Eu uso muito essa palavra, mas é porque ela é quando você está à sombra da civilização, né? Quando você está fora da luz. E muitos desses, né, barrando o debate em nome da luz. Alguns falavam até em iluminismo e etc. Então, o que eu acho é que agora, né, a gente está começando a ter a possibilidade do senso comum acordar, né? Porque se o senso comum acordar, esses personagens, essas instituições vão ser forçados, sim. Eu já falei disso várias vezes, Emílio. Como é que você vai ficar seguro num mundo que tem um regime ditatorial, de onde provém essa pandemia? Ficou patente que esse regime ditatorial escondeu o início da propagação